Seja bem-vindo ao canal Minutos de Sabedoria Hoje, canal voltado para te ajudar a alcançar o seu desenvolvimento pessoal e prosperidade em todas as áreas de sua vida. Acesse apontando o seu celular para o QR Code na tela ou clique no link no primeiro comentário. Vamos ao vídeo. Capítulo 2. Você pode mudar o seu mundo. Agora sabemos que a AMP é atitude mental positiva. E também sabemos que a atitude mental positiva é um dos 17 princípios do sucesso. Quando você começa a aplicar uma combinação desses princípios com a AMP na ocupação de sua escolha ou na solução de problemas pessoais, está na estrada para o sucesso. Aí você está no caminho certo e indo na direção certa para conseguir o que quer. Para alcançar qualquer coisa que valha a pena na vida, é imperativo aplicar a AMP, independentemente de quais outros princípios do sucesso você empregue. A AMP é o catalisador que faz funcionar qualquer combinação de princípios do sucesso para atingir uma finalidade que vale a pena. É a AMN, combinada com alguns dos mesmos princípios, o catalisador que resulta em crime ou mal. E pesar, desastre, tragédia, pecado, doença, morte, são algumas de suas recompensas. Os 17 princípios do sucesso. Os autores deram palestras, instruíram classes e realizaram um curso por correspondência sobre os 17 princípios do sucesso por muitos anos. O nome do curso, a AMP, a ciência do sucesso. Os 17 princípios são: 1. Atitude mental positiva. 2. Objetivo definido. 3. Esforço extra. 4. Pensamento exato. 5. Autodisciplina. 6. Mente superior. 7. Fé aplicada. 8. Personalidade agradável. 9. Iniciativa pessoal. 10. Entusiasmo. 11. Atenção controlada. 12. Trabalho em equipe. 13. Aprender com a derrota. 14. Visão criativa. 15. Orçamento de tempo e dinheiro. 16. Manutenção da boa saúde física e mental. 17. Usar a força cósmica do hábito, lei universal. Esses 17 princípios do sucesso não são criação dos autores. Foram extraídos das experiências de vida de centenas das pessoas mais bem-sucedidas que nossa nação conheceu durante o século passado. De hoje em diante, enquanto viver, você pode analisar cada sucesso e cada fracasso, isto é, se você imprimir esses 17 princípios indelevelmente em sua memória. Você pode desenvolver e manter uma atitude mental positiva permanente, assumindo a responsabilidade de adotar e aplicar esses 17 princípios em sua vida diária. Não existe nenhum outro método conhecido pelo qual você possa manter sua mente positiva. Analise-se corajosamente, agora, e veja quais dos 17 princípios você tem utilizado e quais tem negligenciado. No futuro, analise tanto seus sucessos quanto seus fracassos usando os 17 princípios como um dispositivo de medição e muito em breve será capaz de apontar o que tem travado você. Se você tem a AMP e não obtém sucesso, então o que há? Pode ser que não esteja usando cada um dos princípios necessários à combinação de sucesso para atingir seu objetivo específico. Você pode verificar as histórias de S.B. Fuller, Tom Dempsey, Henry J. Kaiser, do lenhador, Al Allen e Henry Ford para reconhecer quais dos 17 princípios do sucesso cada pessoa aplicou ou descuidou de aplicar. Você pode analisar alguém que sabe ser um ultrapassado na vida real. Ao ler as histórias narradas nos capítulos seguintes, faça a mesma coisa. Pergunte-se: quais dos 17 princípios do sucesso são usados? Quais são omitidos? No começo, pode ser difícil entender e aplicar os princípios. Mas, ao continuar a ler Atitude Mental Positiva, cada um deles se tornará mais claro. Então você será capaz de usá-los. Quando chegar ao capítulo 20, será capaz de controlar com precisão os 17 princípios do sucesso. Lá você vai encontrar um gráfico de autoanálise sob o título Análise do Quociente de Sucesso. O mundo foi injusto com você? Os alunos que se matriculam no curso AMP, a ciência do sucesso, são muitas vezes pessoas que se consideram fracassadas em alguma área de suas vidas. A primeira pergunta que se poderia fazer a tal pessoa quando ela entra na classe é: por quê? Por que você está fazendo este curso? Por que você não teve o sucesso que gostaria de ter?
e as razões que ela dá nos contam uma história trágica sobre as causas do fracasso. Nunca tive realmente uma chance de ir em frente. Meu pai era alcoolista, você sabe. Fui criado nas favelas e isso é algo que você nunca consegue tirar do seu sistema. Eu só tinha o ensino primário. Essas pessoas todas estão dizendo, em essência, que o mundo foi injusto com elas. Estão culpando o mundo e as circunstâncias externas a elas pelos seus fracassos. Culpam a hereditariedade ou o ambiente. Começam com uma atitude mental negativa. E, claro, com essa atitude, elas são deficientes. Mas a AMN assegura, não a deficiência externa oferecida como a causa de seu fracasso. Uma lição aprendida com uma criança. Existe uma historinha maravilhosa sobre um ministro que, numa manhã de sábado, tentava preparar seu sermão sob circunstâncias difíceis. Sua esposa estava fazendo compras. Era um dia chuvoso, e seu filho estava inquieto e entediado, sem nada para fazer. Finalmente, em desespero, o ministro pegou uma revista antiga e folheou até chegar a uma grande imagem colorida e brilhante. Era um mapa-mundi. Ele arrancou a página da revista, picou-a e jogou os pedacinhos pelo chão da sala de estar, dizendo, Johnny, se você conseguir montar tudo, vou lhe dar 25 centavos. O pregador pensou que Johnny levaria a maior parte da manhã naquilo. Mas, 10 minutos depois, bateram na porta do estúdio dele. Era o filho com o quebra-cabeça completo. O ministro ficou surpreso ao ver que Johnny terminara tão rápido, com os pedaços de papel devidamente arrumados e o mapa-mundi em ordem. Filho, como você conseguiu fazer isso tão rápido? Perguntou o pastor. Oh, disse Johnny, foi fácil. Do outro lado havia uma foto de um homem. Apenas coloquei um pedaço de papel embaixo, montei a imagem do homem, coloquei um pedaço de papel por cima e em seguida virei. Imaginei que, se o homem estava certo, o mundo estaria certo. O ministro sorriu e deu a moeda para seu filho. E você me deu meu sermão de amanhã, também, disse ele. Se um homem estiver certo, seu mundo estará certo. Há uma grande lição nessa ideia. Se você está insatisfeito com seu mundo e quer mudá-lo, o lugar para começar é você mesmo. Se você estiver certo, seu mundo estará certo. A AMP tem tudo a ver com isso. Quando você tem uma atitude mental positiva, os problemas de seu mundo tendem a curvar-se diante de você. Você nasceu campeão. Alguma vez você pensou sobre as batalhas que venceu antes de nascer? Pare e pense sobre si mesmo, diz Amnon Seinfeld, especialista em genética. Em toda a história do mundo, nunca houve ninguém exatamente igual a você, e em todo o tempo infinito por vir, nunca haverá. Você é uma pessoa muito especial. E ocorreram muitas lutas que precisaram ser concluídas com sucesso para produzi-lo. Pense só, dezenas de milhões de espermatozoides participaram de uma grande batalha, todavia apenas um deles ganhou, o que o fez. Foi uma grande corrida para chegar a um único objeto, um precioso óvulo contendo um núcleo minúsculo. Esse objetivo pelo qual cada espermatozoide estava competindo era menor que a ponta de uma agulha. E cada um deles era tão pequeno que precisaria ser ampliado milhares de vezes antes de poder ser visto pelo olho humano. Contudo, nesse nível microscópico, foi travada a batalha mais decisiva de sua vida. A cabeça de cada um dos milhões de espermatozoides continha uma carga preciosa de 24 cromossomos, assim como havia 24 no núcleo minúsculo do óvulo. Cada cromossomo era composto de grânulos gelatinosos encordoados juntos. Cada grânulo continha centenas de genes aos quais os cientistas atribuem todos os fatores da sua hereditariedade. Os cromossomos no espermatozoide compreendiam todo o material e as tendências hereditárias fornecidas por seu pai e seus antepassados, aqueles no núcleo do óvulo continham os traços herdáveis de sua mãe e dos antepassados dela. Sua mãe e seu pai representam eles mesmos a culminação de mais de 2 bilhões de anos de vitória na batalha pela sobrevivência. E então o espermatozoide particular, o mais rápido, o mais saudável, o vencedor, uniu-se ao óvulo à espera para formar uma pequena célula viva. A vida da pessoa mais importante do mundo tinha começado. Você se tornará um campeão contra as probabilidades mais impressionantes que jamais terá de enfrentar. Para todos os efeitos práticos,
Você herdou do vasto reservatório do passado todas as habilidades e os poderes potenciais de que precisa para alcançar seus objetivos. Você nasceu para ser um campeão e não importa quais obstáculos e dificuldades fiquem em seu caminho, eles não têm um décimo do tamanho dos que já foram vencidos no momento da sua concepção. A vitória está embutida em todas as pessoas vivas. Veja o caso de Irving Ben Cooper, um dos mais respeitados juízes da América. Mas isso estava muito distante do que o jovem Ben Cooper pensava a respeito de si mesmo quando garoto. Como um menino assustado desenvolveu a AMP. Ben cresceu em um bairro perto das favelas em St. Joseph, Missouri. Seu pai era um alfaiate imigrante que ganhava pouco dinheiro. Muitos dias simplesmente não havia o que comer. Para aquecer sua casinha, Ben costumava pegar um balde de metal e caminhar até os trilhos da ferrovia nas proximidades. Ali ele pegava pedaços de carvão. Ben se envergonhava por fazer isso. Muitas vezes tentava esgueirar-se pelas ruas laterais para não ser visto pelas crianças da escola. Mas muitas vezes elas o viam. Havia um bando de garotos em particular que achava muito divertido emboscar Ben quando ele ia dos trilhos para casa para bater nele. Eles esparramavam o carvão por toda a rua e o mandavam para casa com lágrimas escorrendo de seus olhos. Assim, Ben vivia em um estado mais ou menos permanente de medo e autodesprezo. Algo aconteceu, como sempre tem de acontecer quando quebramos o padrão de derrota. A vitória dentro de nós não se afirma até estarmos prontos. Ben foi inspirado à ação positiva porque leu um livro, Robert Coverdale's Struggle, de Horatio Alger. Nele, leu as aventuras de um jovem como ele mesmo, confrontado com grandes adversidades, mas a superou com a coragem e a força moral que Ben desejou ter. O rapaz leu todos os livros de Horatio Alger que conseguiu emprestado. Enquanto lia, vivia o papel do herói. Ele ficou sentado na cozinha fria o inverno inteiro lendo histórias de coragem e sucesso, absorvendo inconscientemente uma atitude mental positiva. Alguns meses depois de ter lido o seu primeiro livro de Horatio Alger, Ben Cooper estava novamente fazendo o trajeto pelos trilhos da ferrovia. Ao longe viu 3 figuras voarem para trás de um prédio. Seu primeiro pensamento foi dar a volta e correr. Aí lembrou da coragem que ele admirava em seus heróis dos livros e, em vez de dar a volta, agarrou o balde de carvão mais firmemente e marchou reto em frente, como se fosse um dos heróis de Alger. Foi uma luta brutal. Os 3 rapazes pularam em Ben ao mesmo tempo. O balde caiu, e ele começou a agitar os braços com uma determinação que surpreendeu os valentões. A mão direita de Ben atingiu o lábio e o nariz de um dos rapazes, a mão esquerda pegou seu estômago. Para surpresa de Ben, o garoto parou de lutar, deu a volta e correu. Enquanto isso, os outros 2 rapazes lhe batiam e davam-lhe pontapés. Ben conseguiu empurrar um e derrubar o outro. Saltou sobre o segundo menino com os joelhos, enquanto metia soco após soco em seu estômago e maxilar, como se estivesse louco. Agora restava apenas um menino. Era o líder. Ele saltou em cima de Ben, que conseguiu empurrá-lo e ficou de pé. Por um instante os 2 ficaram parados olhando-se diretamente nos olhos. E então, pouco a pouco, o líder recuou e também fugiu. Talvez tenha sido uma justa indignação. Ben pegou um pedaço de carvão e jogou no garoto em retirada. Só então percebeu o nariz sangrando e as marcas pretas e azuis pelo corpo dos socos e pontapés recebidos. Valeu a pena. Foi um grande dia na vida de Ben. Naquele momento, ele venceu o medo. Ben Cooper não estava muito mais forte do que era um ano antes. Seus atacantes não estavam menos resistentes. A diferença veio da atitude mental de Ben. Encarou o perigo apesar do medo. Decidiu que não seria mais esculachado por valentões. De agora em diante, ele mesmo mudaria o próprio mundo. E, claro, foi exatamente isso que fez. Identifique-se com uma imagem de sucesso. O menino deu uma identidade para si mesmo. Quando lutou contra os 3 valentões na rua naquele dia, não lutou como o amedrontado e desnutrido Ben Cooper. Lutou como Robert Coverdale ou qualquer outro dos heróis corajosos e ousados dos livros de Horatio Alger. Identificar-se com uma imagem de sucesso pode ajudar a quebrar os hábitos de dúvida a respeito de si mesmo e derrotar aquilo que anos de AMN configuraram no âmbito de uma personalidade.
Outra técnica igualmente importante e bem-sucedida para mudar seu mundo é identificar-se com uma imagem que irá inspirá-lo a tomar as decisões certas. Pode ser um slogan, um quadro ou qualquer outro símbolo significativo para você. O que a sua foto lhe dirá? O presidente de uma firma do meio oeste com operações internacionais foi visitar o escritório de São Francisco. Notou uma grande fotografia dele numa parede do escritório de Dorothy Jones, uma secretária particular. Dottie, esse é um quadro bem grande para uma sala desse tamanho, né? Ele perguntou. Dorothy respondeu, quando tenho um problema, sabe o que eu faço? Sem esperar por uma resposta, ela demonstrou, colocando os cotovelos na mesa, apoiando a cabeça nos dedos das mãos entrelaçados e olhando para a foto. Chefe, como diabos você resolveria esse problema? Perguntou. As observações de Dottie parecem bastante bem-humoradas. No entanto, a essência da ideia é surpreendente. Talvez você tenha uma foto no escritório, em casa ou na carteira que poderia dar a resposta certa para uma questão importante em sua vida. Pode ser uma foto da sua mãe, seu pai, sua esposa, seu marido, de Benjamin Franklin ou Abraham Lincoln. Pode ser de um santo. O que a sua foto lhe dirá? Há uma maneira de descobrir. Quando se deparar com um problema sério ou decisão, pergunte à sua foto. Ouça a resposta. Outro ingrediente essencial para mudar seu mundo é ter um objetivo definido, um dos 17 princípios do sucesso. Objetivo definido é o ponto de partida de todas as realizações. Objetivo definido, combinado com a AMP, é o ponto de partida de toda realização que vale a pena. Lembre-se, seu mundo vai mudar, quer você queira alterá-lo, quer não. Mas você tem o poder de escolher a direção. Você pode selecionar seus próprios destinos. Quando determina suas metas principais com a AMP, há uma tendência natural de que use 7 dos princípios do sucesso. A. Iniciativa pessoal. B. Autodisciplina. C. Visão criativa. D. Pensamento organizado. I. Atenção controlada, concentração do esforço. F. Orçamento de tempo e dinheiro. G. Entusiasmo. Robert Christopher tinha um objetivo definido com a AMP. Vamos ver como as tendências naturais para esses princípios adicionais manifestaram-se nesta história de sucesso. Como no caso de muitos rapazes, a imaginação de Bob foi estimulada quando ele leu a emocionante e imaginativa história de A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne. Bob nos contou. Eu costumava devanear muito, mas, quando fiquei mais velho, li 2 livros sobre motivação, Quem Pensa Enriquece e The Magic of Believing. Volta ao Mundo em 80 Dias. Agora, por que eu não poderia dar a volta ao mundo com $80? Eu acreditava que qualquer meta poderia ser atingida se eu tivesse fé e confiança que dava para fazer. Ou seja, se eu começasse de onde estava para chegar aonde eu queria estar. Pensei, outros trabalharam em cargueiros para ganhar suas passagens transatlânticas e pegaram carona por todo o mundo, então por que não eu? E assim Bob tirou sua caneta tinteiro do bolso e escreveu num pedaço de papel uma lista dos problemas com os quais seria confrontado. Além disso, fez anotações do que considerava respostas viáveis para cada um deles. Pois bem, Bob Christopher era um fotógrafo habilidoso e tinha uma câmera. Além do mais, era uma câmera boa. Quando chegou à decisão, ele entrou em ação. Fechou um contrato com a Charles Pfizer, uma grande empresa farmacêutica, para recolher amostras de solo dos diversos países que pretendia visitar. B. Obteve uma carteira de motorista internacional e um conjunto de mapas em troca da promessa de um relatório sobre as condições das estradas do Oriente Médio. C. Pegou documentação de marinheiro. D. Obteve uma carta do Departamento de Polícia de Nova York para provar que não tinha ficha criminal. E. Providenciou a associação no albergue da juventude. F. Contatou uma companhia aérea de carga que concordou em transportá-lo de avião sobre o Atlântico mediante a promessa de produzir fotografias para a empresa usar em publicidade. E, quando seus planos estavam concluídos, o jovem de 26 anos deixou Nova York de avião com $80 no bolso. A volta ao mundo com $80 era seu objetivo principal. E aqui estão algumas de suas experiências. Item tomou café da manhã em Gander, Terra Nova. Como pagou?
fotografou os cozinheiros na cozinha. E eles ficaram satisfeitos. Ethan comprou 4 pacotes de cigarros americanos em Shannon, na Irlanda, que custaram $4,80. Naquela época, os cigarros eram um meio de troca tão bom quanto dinheiro em muitos países. Ethan chegou a Viena vindo de Paris. A tarifa: um pacote de cigarros para o motorista. Ethan deu ao condutor 4 maços de cigarros para levá-lo no trem de Viena à Suíça através dos Alpes. Ethan foi de ônibus para Damasco. Um policial na Síria ficou tão orgulhoso do retrato que Bob fez dele que ordenou ao motorista do ônibus para levá-lo. Ethan tirou uma foto do presidente e dos funcionários da empresa de transporte expresso do Iraque. Isso lhe valeu uma carona de Bagdá a Teherã. Ethan em Bangkok, o dono de um restaurante muito bom alimentou-o como um rei, pois Bob deu-lhe as informações que ele queria, a descrição detalhada de uma área específica e um conjunto de mapas. Ethan foi trazido do Japão para São Francisco como membro da tripulação do navio a vapor The Flying Spray. Volta ao mundo em 80 dias? Não, Robert Christopher deu a volta ao mundo em 84 dias. Mas atingiu seu objetivo. Deu a volta ao mundo com $80. E, como tinha um objetivo definido com a AMP, ele estava automaticamente motivado a usar mais 13 dos 17 princípios do sucesso para alcançar sua meta específica. O ponto de partida de todas as realizações. Vamos repetir: o ponto de partida de todas as realizações é um objetivo definido com a AMP. Lembre-se dessa declaração e pergunte a si mesmo: qual é o meu objetivo? O que eu realmente quero? Com base nas pessoas que vemos em nosso curso AMP, a Ciência do Sucesso, estimamos que 98 de cada 100 pessoas que estão insatisfeitas com o mundo delas não têm uma imagem clara em suas mentes do mundo que elas gostariam para si. Pense nisso. Pense nas pessoas que vagam sem rumo pela vida, insatisfeitas, lutando contra uma grande quantidade de coisas, mas sem uma meta bem delineada. Você consegue declarar, neste momento, o que quer da vida? Estabelecer metas pode não ser fácil. Pode até envolver algum autoexame doloroso. Mas vai valer a pena qualquer esforço que custe, porque, assim que definir sua meta, você pode esperar desfrutar de muitas vantagens. Essas vantagens vêm quase automaticamente. A primeira grande vantagem é que sua mente subconsciente começa a trabalhar sob uma lei universal: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, a mente do homem pode alcançar com a AMP. Como você visualiza seu destino, sua mente subconsciente é afetada por essa autossugestão. Ela começa a trabalhar para ajudá-lo a chegar lá. 2. Como você sabe o que quer, existe a tendência de tentar entrar no caminho certo e rumar na direção certa. Você entra em ação. 3. Trabalhar torna-se divertido. Você está motivado para pagar o preço. Orça seu tempo e dinheiro. Estuda, pensa e planeja. Quanto mais pensa sobre suas metas, mais entusiasmado fica. E, com entusiasmo, seu desejo se transforma em um desejo ardente. 4. Você fica alerta às oportunidades às quais ajudarão a atingir seus objetivos à medida que se apresentem em suas experiências cotidianas. Como você sabe o que quer, é mais provável que reconheça essas oportunidades. Essas 4 vantagens são ilustradas por uma experiência inicial do homem que mais tarde se tornou editor do Ladies' Home Journal. Edward Book veio da Holanda com seus pais quando era garoto. Ele ficou imbuído da ideia de que algum dia dirigiria uma revista. Com essa meta específica diante dele, Book conseguiu agarrar um incidente tão trivial que teria passado despercebido pela maioria de nós. Ele viu um homem abrir um maço de cigarros, tirar um pedaço de papel e jogá-lo no chão. Book abaixou-se e pegou o pedaço de papel. Nele havia a foto de uma atriz famosa. Embaixo da foto, havia a informação de que ela fazia parte de uma coleção. O comprador dos cigarros era exortado a colecionar o conjunto completo de fotos. Ele virou o pedaço de papel e observou que a parte de trás estava totalmente em branco. A mente de Book, preenchida com um objetivo, farejou uma grande oportunidade ali. Ele raciocinou que o valor da foto incluída no maço de cigarros seria grandemente realçado se o lado em branco fosse dedicado a uma breve biografia da pessoa retratada. Foi até a empresa litográfica que imprimia o encarte e explicou sua ideia para o gerente, que prontamente disse:
vou lhe dar $10 por unidade, se você me escrever uma biografia de 100 palavras de 100 americanos famosos. Envie-me uma lista e agrupe-os, sabe como é, presidentes, soldados famosos, atores, autores e assim por diante. Foi assim que Edward Booke conseguiu seu primeiro trabalho literário. A demanda por suas biografias curtas ficou muito grande, e ele precisou de auxílio, então ofereceu a seu irmão $5 para cada uma, por sua ajuda. Em pouco tempo, tinha 5 jornalistas ocupados a produzir biografias para as prensas de litografia. Booke, ele era o editor. Você tem sucesso inato. Observe que nenhum dos homens aqui mencionados teve o sucesso entregue de bandeja. Inicialmente, o mundo não foi particularmente bom com Edward Booke ou o juiz Cooper. Ainda assim, cada um forjou uma carreira de grande satisfação a partir da matéria-prima ao seu redor. E cada um fez isso por meio do desenvolvimento de muitos talentos encontrados dentro de si mesmo. Todos têm muitos talentos para superar seus problemas especiais. É interessante notar que a vida nunca nos deixa encalhados. Se ela nos dá um problema, nos dá também as habilidades com as quais enfrentar o problema. Nossas habilidades variam, é claro, conforme estamos motivados para usá-las. E, mesmo que você esteja mal de saúde, ainda assim pode levar uma vida feliz e útil. Você pode pensar na falta de saúde como uma desvantagem muito grande para superar. Caso isso seja verdade, tome coragem a partir da experiência de Milo C. Jones. Milo não havia tentado adquirir riqueza quando tinha boa saúde. Então ficou doente. Quando adoeceu, as chances voltaram-se fortemente contra ele. Eis aqui a história de sua experiência. Quando Milo C. Jones tinha boa saúde, trabalhava muito duro. Ele era agricultor e conduzia uma pequena fazenda perto de Fort Atkinson, Wisconsin. Mas de algum modo parecia incapaz de fazer sua fazenda produzir muito mais do que as necessidades básicas para ele e sua família. Essa forma de vida seguia ano após ano. Então algo aconteceu de repente. Jones foi acometido por uma extensa paralisia e ficou confinado à cama. Ali estava um homem que, tarde na vida, tornará-se completamente incapacitado. Mal conseguia mover o corpo. Seus parentes estavam certos de que ele seria permanentemente infeliz como um inválido irremediável. E teria sido, caso algo mais não tivesse lhe acontecido. E ele fez acontecer. Aquilo lhe trouxe o tipo de felicidade que vem com a realização e o sucesso financeiro. O que Jones usou para provocar essa mudança? Usou a mente. Sim, seu corpo estava paralisado. Mas sua mente não fora afetada. Ele podia pensar e pensou, e planejou. Um dia, enquanto engajado em pensamento e planejamento, reconheceu a pessoa mais importante do mundo com o talismã mágico com a AMP de um lado e a AMN do outro. Jones viu claramente que era uma mente com um corpo. E tomou sua decisão naquele exato instante. A AMP atrai riqueza. Milo C. Jones optou por desenvolver uma atitude mental positiva. Optou por ser esperançoso, otimista, feliz e converter o pensamento criativo em realidade começando exatamente onde estava. Queria ser útil. E queria sustentar sua família, em vez de ser um ônus para ela. Mas como poderia transformar sua desvantagem em vantagem? Ele não deixou esse problema vital impedi-lo. Ele encontrou a resposta. Primeiro, Jones contou suas bênçãos. Descobriu ter muito pelo que ser grato. Essa gratidão levou-o a procurar bênçãos adicionais das quais poderia desfrutar no futuro. E, como estava procurando, entre outras coisas, uma maneira de ser útil, encontrou e reconheceu aquilo que estava buscando. Era um plano que exigia ação. Então Jones entrou em ação mental. Ele revelou o plano aos membros da sua família. Já não sou capaz de trabalhar com minhas mãos, começou, então decidi trabalhar com minha mente. Cada um de vocês pode, se quiser, tomar o lugar de minhas mãos, pés e corpo físico. Vamos plantar cada acre cultivável de nossa fazenda com milho. Então vamos criar porcos e alimentá-los com o milho. Vamos abater os porcos enquanto forem jovens e tenros e convertê-los em salsichas. E então podemos empacotar e vender sob uma marca.
Vamos vender nos varejos de todo o país. E deu uma risadinha ao dizer, elas vão vender como pão quente. E venderam mesmo como pão quente. Em poucos anos a marca Johnny's Little Pig Sausages tornou-se sinônimo de produto de consumo familiar. E essas 4 palavras tornaram-se um símbolo que tantaliza o apetite de homens, mulheres e crianças por toda a nação. Milo C. Johnny's viveu para ficar milionário. E conseguiu ainda mais por meio de uma atitude mental positiva. Por ter virado seu talismã para o lado de AMP. Assim, embora fosse deficiente físico, se tornou um homem feliz. Ele ficou feliz porque era útil. Uma fórmula para ajudá-lo a mudar o seu mundo. Felizmente nem toda vida é confrontada com grandes dificuldades. No entanto, todo mundo tem problemas. E todo mundo reage aos símbolos motivadores por meio de sugestão ou autossugestão. Uma forma muito eficiente é um automotivador deliberadamente memorizado com o propósito de fulgurar do inconsciente para o consciente em tempos de necessidade. Eu desafio você. Qual é, então, a fórmula que pode ajudar a mudar o seu mundo? Memorize, entenda e repita frequentemente durante todo o dia, o que a mente do homem pode conceber e acreditar, a mente do homem pode alcançar com a AMP. É uma forma de autossugestão. É um automotivador para o sucesso. Quando se torna parte de você, você se atreve a ter metas mais elevadas. Bill era um garoto de fazenda enfermo da região sudeste do Missouri. Uma dedicada professora primária motivou o jovem William Danforth a mudar o próprio mundo. A professora fez isso com uma provocação: eu desafio você. Eu desafio você a se tornar o garoto mais saudável da escola. Eu desafio você. Tornou-se o automotivador de William Danforth ao longo da vida. Ele se tornou o garoto mais saudável da escola. Antes de morrer com 85 anos de idade, ajudou milhares de outros jovens a desenvolver boa saúde, e algo mais, a aspirar nobremente, a aventurar-se ousadamente e a servir humildemente. Durante sua longa carreira, nunca perdeu um dia de trabalho por causa de doença. Eu desafio você. Motivou Danforth a construir uma das maiores corporações da América, a Halston Purina. Eu desafio você. Motivou a se envolver em pensamento criativo e transformar passivos em ativos. Eu desafio você. Motivou a organizar a Fundação da Juventude Americana, com o objetivo de treinar rapazes e moças nos ideais cristãos e prepará-los para as responsabilidades da vida. Eu desafio você. Motivou William Danforth a escrever um livro intitulado Idari-U. Hoje esse livro inspira meninos e meninas, homens e mulheres, a ter a coragem de fazer deste mundo um lugar melhor para viver. Que testemunho notável para o poder de um automotivador desenvolver uma atitude mental positiva. Você alguma vez já ficou tentado a culpar o mundo por seus fracassos? Caso sim, faça uma pausa e reconsidere. O problema reside no mundo ou em você? Atreva-se a aprender os 17 princípios do sucesso. Atreva-se a memorizar os automotivadores. Atreva-se a aplicá-los com a certeza absoluta de que vão trabalhar para você tão eficazmente como trabalham todos os dias por centenas de outros. Talvez você não saiba como. Talvez você precise aprender a pensar com mais exatidão. Guie-se pelo piloto no 2. Depois vá para o capítulo 3. O objetivo é ajudá-lo a limpar as teias de aranha do seu pensamento. Piloto no 2. Pensamentos pelos quais se guiar. 1. Você pode mudar seu mundo. Para conseguir qualquer coisa que vale a pena na vida, é necessário estabelecer metas elevadas para si mesmo e querer atingi-las. Você pensou nas metas elevadas que gostaria de atingir? 2. Imprima os 17 princípios indelevelmente em sua memória. Você os memorizou? 3. Você tende a culpar o mundo? Se você faz isso, memorize o automotivador: se o homem estiver certo, seu mundo estará certo. O seu mundo imediato está certo? 4. Você nasceu para ser um campeão. Para todos os efeitos práticos, você herdou do vasto reservatório do passado todas as habilidades e os poderes potenciais dos quais precisa para alcançar seus objetivos. Você está disposto a pagar o preço para desenvolver suas habilidades e usar seus poderes interiores? 5. Identifique-se com uma imagem de sucesso, como Irving Ben Cooper fez. Quem você vai escolher?
6. Faça uma pergunta importante a si mesmo: o que sua foto lhe dirá? Escute a resposta. 7. Um objetivo definido com a AMP é o ponto de partida de toda realização que vale a pena. Você selecionou algumas metas definidas, específicas, desejáveis? Você vai manter isso em mente todos os dias? 8. Quando você determina suas metas definidas, há uma tendência de que vários princípios de sucesso adicionais comecem a operar automaticamente para ajudá-lo a atingi-las. 9. Todos têm muitos talentos especiais para superar problemas. Que talentos especiais você pensa ter e pode desenvolver? 10. Eis aqui uma fórmula que tem ajudado muitos a mudar em seu mundo: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, a mente do homem pode alcançar com a AMP. Você decorou essa fórmula? Uma atitude mental positiva e um objetivo definido são o ponto de partida rumo a toda realização que vale a pena. Gostou? Link do próximo capítulo na descrição.